Inovações tecnológicas e sustentabilidade energética. Vamos descobrir novas formas de economizar com a energia solar. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS, em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para a Ubra, e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no Litoral Norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Economia na conta de luz sem precisar instalar painéis solares em casa ou na sua empresa. Parece bom demais para ser verdade, mas é a realidade para quem tem energia solar por assinatura. Hoje recebemos a Aline Staub, sócia administradora da EasyGen, nossa parceira aqui no Multi-RS e na Rádio Mix FM. Ela vai explicar como funciona essa economia e os benefícios para os consumidores, investidores, para os empresários também. Aline, bem-vindo ao Poder RS. Obrigada, Orestes. Obrigada a oportunidade de estar aqui contigo hoje e trazer essa boa notícia, que não, por mais que pareça uma brincadeira, uma pegadinha, é um fato, é uma realidade, poder trazer economia sem nenhum custo, sem nenhuma obra, sem nenhuma necessidade de investimento ou equipamento, né? Vamos direto ao ponto, então, porque está todo mundo muito curioso, né? Desde que vocês são parceiros aqui da Rádio Mix e também do Multi-RS, eu recebo muitas mensagens de gente não acreditando que isso possa ser verdade, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, né? Como assim, né, que todos nós, que empresas, que consumidores, podem conseguir uma economia de até 20% na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento? Explica o milagre. Sem fazer nenhum investimento. Nós temos, o EasyGen, ele é uma plataforma de inovação e a gente pensou, por que não democratizar o acesso à energia, à economia de energia para todo mundo, né? O modelo de negócio ele já vem aos 4, 5 anos, mas eram para grandes consumidores, grandes redes. Investidores faziam aquelas usinas que a gente conhece por fazendas solares e oportunizavam para grupos de lojas, grupos de farmácia, grupos de supermercados alocar essa fazenda e ter essa economia de energia. Esse é um negócio que já existe há um bom tempo, mas dedicado a grandes consumidores. Vou dar um exemplo aqui, uma grande rede farmacêutica, por exemplo. Temos 2 ou 3 aqui no Rio Grande do Sul, que tem mais de 1.000 unidades. Eles, imagino, o investimento é muito caro, né, para colocar em cada local lá os painéis solares. Muitos lugares, inclusive, não são próprios, né? São prédios alugados, então é difícil de fazer o investimento. Mas eles então faziam o quê? Eles locavam essa energia, corrija os termos se não estiverem certos, locavam essa energia de fazendas solares que alguns investidores instalavam, geralmente no interior do estado, né? Isso, e normalmente em áreas rurais, porque como eram usinas grandes, elas precisavam de espaços, locações de pavilhões também, se viu bastante investimento nesse sentido para fazer essa locação e essa distribuição dessa energia, né? Sempre foi e continua sendo, a usina ela tem que estar na mesma concessionária do consumidor final, então seja grandes redes e hoje oportunizando para o consumidor menor, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, ela só tem que estar na mesma concessionária de energia, onde ela recebe a energia dela na casa, no estabelecimento comercial,
Quem é da RGE tem que ter uma usina nessa área, quem é da CE também nessa área. Para vocês não é um problema, porque vocês têm fazendas solares por todo o Rio Grande do Sul. Por todo o Rio Grande do Sul, e hoje, já expandindo para o Brasil, a gente já tem algumas possibilidades também, já tem simulações de outras pessoas procurando, tanto investidor como consumidor. Né? O que mudou nos últimos anos, ou no último ano agora? Foi a legislação ou foi os grandes consumidores já estavam, né, contratados e aí vocês buscaram consumidores finais? O que foi? Nós temos um marco, que é a Lei 14.300, que trouxe essa possibilidade de estruturar esse negócio e ele não limitou, essa lei ela não limitou a só grandes consumidores podem usar esse benefício de energia com economia, né? E ali a gente pensou por que não se começou a estruturar a passos pequenos, né? E entender, porque inovação e lei, elas têm que andar no mesmo ritmo, né? E aí, por que não levar para qualquer consumidor, né? E aí começou, aos poucos, se estruturar e ver que havia a possibilidade. Nós fomos pioneiros, fizemos a primeira associação para poder viabilizar esse tipo de negócio e possibilitamos o acesso de pessoas físicas. Então, é uma inovação da Exigem, vocês que criaram isso para oferecer para consumidores finais. Existem no mercado modelos semelhantes, mas a gente pode dizer que é pioneiro neste modelo de negócio. Então, como é que é o modelo? É uma plataforma que qualquer empresa, né, ou pessoa física entra lá num site, Exigem, o Exigem é IZIGEN.com.br, super simples, sim. Dá para colocar no Google também, Exigem, vai aparecer já logo nos primeiros resultados da pesquisa, no primeiro resultado, clica lá e vai numa plataforma, e aí faz o que, Aline? Nessa plataforma lá vai ter a opção de simular a sua economia. Na simulação de economia... Que é sempre o recomendável para vocês, inclusive. Sempre. Faz uma simulação. Faz uma simulação. Porque como é muito intuitivo e é simples, não tem burocracia, e são os dados da pessoa, o quanto ela pode optar ou por colocar o valor do consumo em reais ou colocar em quilowatts, quando que ela coloca ali, das duas formas ela vai ter uma simulação. Só vai preencher aqui no site. Só vai preencher. E tudo de forma online, tudo de forma digital, ela vai receber a simulação dela em minutos, com os dados fornecidos por ela, já com o valor de desconto da economia e o valor economizado. Eu coloquei aqui agora, ó, exigem.com.br, logo na cara aparece anunciar minha usina. O botão azul, né? Isso para o investidor, porque então, o investidor que tem uma usina lá e pode colocar, ou simular o meu desconto. Pode ir falando que eu vou fazer aqui, viu, Aline? Então, tu preenche todos os teus dados. Não precisa colocar uma conta de luz? Neste momento da simulação, só não. Depois, na simulação, só o valor. Na contratação, a gente pede ali a conta de energia, porque aí a gente precisa de uma parte burocrática e técnica, que é fazer a conexão do dono da usina, do investidor e do consumidor final através da concessionária. Perfeito. Olha só, aí pode escolher aqui, né? Se quer fazer com o CPF ou com o CNPJ. Com o CNPJ. Preenche um breve cadastro aqui, coloca o valor e ele vai dar economia. Em instantes vai receber já a simulação. E aí, quanto que eu pago para vocês para Exigem? Nada. Não, não pode ser. Não. Nada. Esse hoje é o nosso... Quem que eu pago? Eu pago quanto para quem? Você vai pagar o valor da sua conta com a economia, o percentual de desconto, vai receber ali na simulação. Esse percentual ele pode vir de 1 a 3 faturas de economia no ano, né? E aí vai pagar a fatura com desconto todos os meses. Não pago taxa para Exigem? Nada. Não pago nada para o dono da fazenda solar? Não, nada. Vai pagar. Nós para facilitar, unificamos, né? Hoje a gente assume, no momento que a pessoa assina o termo de adesão e quando ela começar a receber os créditos, ela vai fazer o pagamento da fatura para nós e nós vamos pagar o residual que fica, aquela taxa básica que é onde ela recebe da concessionária. Essa a gente não tem gerência, né? Porque isso qualquer pessoa vai sempre continuar pagando, mas nós assumimos esse pagamento, vai pagar a conta para nós e no repasse ao investidor é que é o nosso percentual de ganho. É como se fosse uma imobiliária. A pessoa não sabe quanto que a imobiliária ganha do proprietário do imóvel, né? Ela paga o aluguel dela lá.
E pronto. E pronto. Então, se nós não tem taxa de instalação, não tem equipamento, não tem mudança do relógio, não tem, tenho que instalar um fio a mais, um fio a menos, nada disso. Não tem nada, só cadastra para receber o desconto. Só cadastra e assina o termo de adesão, que é bem importante, né? As pessoas, às vezes, fazem a simulação e esquecem que para garantir a economia, é necessário o termo de adesão, que é a garantia da economia. Primeiro simula, analisa e vê se está tudo de acordo ali, e aí depois, dando o aceite, recebe o termo de adesão. A partir dali, a gente leva 1 a 3 ciclos para fazer a injeção dos créditos. Sim, porque aí como é que funciona lá para a concessionária de energia? Ela recebe créditos dessas fazendas solares. Exatamente. É isso, e vocês dividem entre os assinantes de vocês. Cada usina, ela vai ter um número de associados, né? Dependendo do que a energia que aquela usina ela está me prestando, que ela está me gerando, eu tenho tantos associados. E aí, nesse sentido, a gente tem diversos tipos de investidores. Aquele pequeno produtor rural que fez uma usina de investimento na propriedade dele, até o grande, e isso pode variar de 8, 7 consumidores até 200 consumidores, 300 consumidores. Claro, e depende. Quantas usinas, não sei se vocês podem revelar esse número, quantas usinas vocês têm cadastradas no sistema? Atualmente, nós temos 52 usinas. 52 usinas, todas elas instaladas no Rio Grande do Sul? Todas elas instaladas no Rio Grande do Sul. Olha, só não sabia que era tanto. Não, e assim, isso é importante a gente falar, porque a gente democratizou não só para o consumidor, a gente democratizou para o investidor também. Porque muitos fizeram o investimento da usina, mas ficaram lá, mas e o que eu faço agora? Como é que eu vou trazer esses consumidores? Como é que traz o cliente para a usina dele, né? Porque é algo comercial. Exatamente. Então, assim, democratizou para facilitar para ele também. Ele recebe um relatório, a gente tem o acompanhamento de quanto está gerando, a gente é sinalizado quando a usina deu algum... Porque como a gente garante essa economia para o consumidor, a gente tem que acompanhar o investidor também, né? Então, se deu, parou de gerar, qual é o motivo? Então, instantaneamente, a gente já tem todos os retornos para que isso, para o consumidor final, não seja sentido de nenhuma forma, né? E traz uma segurança para o investidor também, porque ele tem uma credibilidade, ele recebe o relatório, ele sabe quanto ele está gerando, o quanto ele está recebendo. Então, assim, é tudo bem explicado para ambos os lados, é tudo bem simplificado para todos os lados. Vocês fazem a intermediação. Exatamente. Entre o produtor lá, né, de energia solar e quem quer receber, mas não quer investir. Esse é o ponto principal, né? Não precisa ter investimento nenhum. Eu fiz investimento na minha residência, coloquei energia solar, né? Investi lá 20, 25 mil reais, isso já há algum tempo. Eu sou um produtor de energia solar. O meu excedente eu poderia cadastrar na plataforma de vocês ou aí é muito pequena a produção? Ainda é muito pequena a produção, porque basicamente eu gasto com o meu consumo. Exato. Né? O que acontece, assim, às vezes, as pessoas dimensionaram uma usina para casa e aí adquiriram um carro elétrico e precisaram aumentaram o consumo e não tem espaço físico para aumentar o número de placas, né? Então, ele pode contratar o Easy. Ele não precisa ter o investimento de gastar com mais placas, ou eu não tenho mais telhado, minha conta de luz aumentou. Eu posso contratar, nada impede, mesmo eu tendo a usina, contratar o EasyGen e ter a economia desse gasto. Todo mundo pode contratar o EasyGen e ter essa economia. Por que o limite é 20%? Não que eu esteja reclamando, tá? Porque sem fazer nenhum investimento, ter uma economia de 20%, de até 20%, é bastante coisa. Mas por que ela não é maior? Porque é o retorno do investimento, né? Quando a gente faz um investimento no mercado, todo mundo, normalmente o investidor, ele analisa qual é o retorno que eu tenho em cima desse investimento. Então, é o limite que o investidor nos dá. Às vezes, tem alguns que limitam um pouco menor. Então, assim, a gente deixa nesses 20% que é a praxe do mercado para ele ter o retorno do investimento por isso dele. Que varia de 15% a 20%, porque para o investidor ganhar, quem está fornecendo os créditos. Exatamente. Quem são os clientes de vocês? Hoje, todo consumidor que tiver uma conta acima de R$200. Acima de R$200. Por que abaixo não? Porque abaixo normalmente são aquelas tarifas básicas que vem a iluminação pública, a tarifa que a concessionária cobra para levar a energia até a unidade consumidora. Então, porque isso não diminui. Isso não diminui. Eu pago R$100, R$120, que é de tarifa básica. De energia eu não pago nada nenhum mês. Então,
para mim não interessa. Então, não consigo cadastrar. Não consegue. É só quem tem uma conta de luz acima de R$200. Porque aí já vai ter um consumo e a gente já consegue fazer um percentual de desconto em cima desse consumo. Sim, e a luz está muito cara, né? Em média, cada vez mais classe cara. média paga de R$300 a R$500, né? Na sua residência. Agora, imagino que deve ser muito mais interessante ainda para as empresas, né? Empresas que têm um custo elevado. E às vezes as pessoas acham, mas o desconto é pouco. Mas para quem gasta pouco, qualquer desconto é bom, né? Claro. Sempre é bem-vindo, né? Então, imagina, vamos lá, uma conta de R$500, de R$1.000, pegando uma empresa, né? Uma empresa que gasta. Nós aqui temos um consumo, né? Lá só na torre da televisão de R$10.000 a conta de luz, né, do morro, imagina um desconto de 20% é R$2.000 por mês. Por mês. Né? Coloca lá no ano inteiro, olha a economia que dá. Se tu fores pensar, são quase 3 contas no ano. Quase 3 contas. Isso também dá para transportar para o consumidor comum. Dá para transportar para o consumidor comum. Então, se ele tem lá um gasto de R$100 de luz, vai ter R$20 em média, né? Também dá isso de 2 a 3 contas no ano. A gente, normalmente, quando a conta é muito baixinha, vai dar 1 a 3, porque daí entra algumas partes mais técnicas, assim. Entra a questão se é monofásico, se é bifásico, se é trifásico. Então, tem outras sensibilidades que tudo isso na simulação, por isso que varia muito o desconto de uma pessoa para outra, porque tem detalhes que sensibilizam na hora de simular. Que geram mais desconto ou menos. Não. Então, isso, porque daí quando é trifásico também a taxa é um pouco maior, quando é monofásico, aquela taxa básica ela é um pouco menor, então esses dados eles sensibilizam bastante na hora de fazer a simulação. Vai lá e faz agora, aproveita que a gente está nesse assunto, vai lá, izigen.com.br, é super fácil, site intuitivo, vai ali, você chama, né, de afiliados, então tu se associa ao Izigen e passa, associados. Então aqui faz aqui um breve cadastro, coloca aqui e já vem o desconto, né, que tu vai receber. Bom, feito isso, né, e acho que é um mercado realmente muito novo, né, que está surgindo. Teve um boom a questão da energia solar aqui. Exatamente. A gente teve, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais colocou, agora está um pouco mais devagar, eu diria assim, esse cenário, mudou a legislação também. Mudou a legislação, teve várias empresas aí não tiveram continuidade, inclusive, mas agora essa intermediação que vocês fazem parece ser o futuro, Aline? Para quem não tem condições de investimento, sim. Uma pessoa que mora num apartamento ou que não tem um espaço para instalar ou que mora num imóvel locado. Então, ou seja, é muita gente, né? Muita gente. É muita gente. Por isso, assim, é democratizar o acesso à energia com desconto, né? E aí, hoje, energia cada vez mais cara, os serviços deixando um pouco, às vezes, a desejar. Então, assim, eu acho que o desconto, ele traz como um alento, assim, bom, pelo menos eu estou pagando a conta com desconto. É verdade, mas é inacreditável como as pessoas não creem que isso é verdade, né? Muitas pessoas acham que é golpe. E quem não acharia, né? Porque tu chega ali e simula, como assim eu não vou pagar, eu não tenho que investir e ainda vou ter um benefício de desconto? Então, você desconfia sempre. Parece golpe, né? Mas não é, tá, pessoal? Assim, a Aline é advogada e mais, tem sede própria, tá? Ali na Avenida Borges de Medeiros, né? No prédio office ali do Shopping Praia de Belas. Aliás, onde a gente está com um estúdio nosso aqui do Multi-RS da Rádio Mix, em Porto Alegre, a gente montou lá na sala de vocês, né? A gente divide ali a sala da diretoria, virou um estúdio das 6 às 8 da manhã, sem atrapalhar, né, o trabalho lá da Izigen. A gente tem um estúdio onde a gente faz o Jornal da Mix todas as manhãs. Isso também para atestar, dar mais credibilidade ainda ao que vocês já têm, mas para dizer, é uma empresa que tem endereço, né? Tem endereço. Que tem CNPJ, que tem o CPF da Aline aqui. Nas nossas redes sociais é possível já acompanhar as pessoas que têm os depoimentos, inclusive seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, dono de restaurante, clínica médica, que já fizeram seus testemunhos, que já estão na segunda, terceira conta de economia. Tá no Instagram de vocês. No nosso Instagram. Qual que é o Instagram? Instagram, izigen.br.
Nós vamos começar a rodar aqui. Me autoriza, Aline? Pode. Vamos rodar esses depoimentos aqui no Poder RS para mostrar mesmo, né? Palavra do cliente, de quem foi beneficiado. De quem foi então, beneficiado. assim, pode confiar, tá, pessoal? É verdade mesmo. É um benefício que nós também estamos oferecendo para vocês, uma inovação legitimamente gaúcha, tá, feita aqui em Porto Alegre e que certamente é o futuro aí para muita gente. Imagina tu ganhar um desconto em qualquer coisa, né? Vou comprar um celular, vou comprar uma caneca, né? O iPad ter 20% de desconto sem precisar fazer nada, né? É isso que vocês estão oferecendo. Sem precisar fazer nada, não precisa pedir para fazer, me dá um desconto, não, é só simular e o desconto ele vai sair ali. Não precisa ter um que indica, Aline, me dá um desconto maior, não, tá ali, calcula, é igual para todo mundo, claro, depende, né, da sua conta. Como eu disse ali, ele é bem sensível, assim, então ele vai pegar as peculiaridades de cada consumidor ali, né? Então é bem... Eu tenho tanta vontade de fazer, porque eu acho que eu vou alocar um outro lugar, tá? Só para ter esse desconto aqui, aproveitar o desconto de 20%. Então, seja bem-vindo. Mas a gente vai fazer aqui, né, certamente aqui da nossa conta aqui do Multi-RS da Rádio Mix também. Deixa eu aproveitar a tua presença, né, aqui para a gente falar desse mercado, né, especialmente agora dos veículos elétricos, né, que cresceu muito nos últimos 2 anos, acho que teve um boom. Muitas marcas, né, chegaram ao Rio Grande do Sul, chegaram em Porto Alegre com promoções. O carro elétrico era muito caro, né, há 5 anos, agora não, já cabe no bolso de muita gente. É um benefício, sim, mas aumenta a conta de luz, né? Não só da sua residência, e aí tem, claro, a solução do Exigem, mas também assim para quem fornecia, né, carregadores, os shoppings. Eu lembro há 2, 3 anos, tinham lá, por exemplo, num shopping da Zona Sul da capital, tinham 10, 12 posições e tinham 1, 2, 3 veículos ali. Eu até sentia vontade de estacionar ali, ocupar aquele espaço. Hoje, não importa a hora do dia que tu chegue nesse local, está tudo lotado. Tá tudo lotado. Tem fila para tomar. Imagino que agora o investimento, né, em luz, em energia, desses locais públicos, entre aspas, né, que são bancados pela iniciativa privada, esse mercado vai começar a mudar. E com a quantidade muito grande que a gente está tendo agora de carros elétricos rodando pelas cidades, precisa cada vez mais ter de pontos de abastecimento. Vocês estão pensando nisso também? O Exigem, ele nasce prioritariamente de um projeto de mobilidade urbana, né? Já mais visionário, assim, sabendo que isso ia acontecer no futuro, né? Já lá atrás, nós já imaginávamos, assim, porque quando começou a se comercializar os carros elétricos, não se pensava na forma como eles iam ser carregados e onde eles seriam carregados. E com que energia eles seriam carregados, né? Porque hoje, numa falta de energia, no Brasil, por exemplo, vão se usar termoelétricas. Não é uma energia renovável, né? Não é uma energia limpa que a gente fala. E é mais caro. E é mais caro e não faz sentido tu ter um carro elétrico e usar uma energia suja para abastecer ele, né? Então, já pensando nisso, assim, já com o andar, juntamente com as usinas e com o democratizar o acesso, foi desenvolvido o projeto esse com a mobilidade urbana para trazer uma solução e aí agora cada vez mais necessária de se instalar os veículos, né? Usando justamente essa energia proveniente dessas usinas parceiras nossas, porque é um consumidor para eles também, né? Isso a gente tem condições hoje de medir, por exemplo, hoje, muito como tu disse, a iniciativa privada, ela patrocina. Isso, ela banca, né? O teu abastecimento. O teu abastecimento, porque quer vender o veículo, né? Então, assim, mas e o depois? Como é, quem é que vai? Não vai ser para sempre que ela vai abastecer aquele local ali, é por um determinado período. As próprias concessionárias também, quando vendem o veículo, né, garantem o abastecimento nas concessionárias por 1 ano. Por 1 ano. Né? Mas a maioria das pessoas não consegue voltar na concessionária para abastecer diariamente, 2, 3 vezes por semana. Então tem que ter outras soluções. A logística fica difícil, claro. né? Então, assim, nós já temos condomínios que já nos procuraram para instalar, porque condomínios mais antigos ainda não tinham essa previsão. Então, tu tem toda uma parte que tem que ser ajustada, que tem que ser performada para poder receber o carregador elétrico, né? Então, a Exigem também faz isso. Aproveita as fazendas de energia solar
para ter carregadores, instalar carregadores aí em condomínios, em shopping centers, universidades, em empresas, a gente tem em vários lugares. Em vários locais para poder dar, eu estou ali, vou ali fazer uma compra rapidinho, vou deixar meu carro abastecendo. E diferente, claro, que de hoje que tem um motivo, que é o marketing dessas empresas disponibilizar esses carregadores, é monetizar, é trazer uma rentabilidade acessível e tanto para quem carrega, como para quem está ali, o dono da usina, receber esse investimento também, né? Receber o retorno de fornecer essa energia. Então, o EasyGen, ele tem essa possibilidade também. Nós temos um projeto grande hoje, atualmente em parceria com a Universidade de Santa Maria, para fazer a primeira eletrovia de carregadores de Porto Alegre até Santa Maria. De Porto Alegre a Santa Maria. E a pessoa, então assim, é um projeto piloto, né? Para poder expandir isso no nível Brasil, porque hoje ninguém pensou nisso. Hoje tu tem um carro elétrico, tu sabe que tu vai poder usar ele por um determinado período, porque não está difundido ainda. Qualquer posto eu vou chegar, ou qualquer estabelecimento, vou parar para almoçar na estrada, na viagem, vou carregar meu carro lá. Quase não tem. Quase não tem. E aonde tenha uma, duas vagas... E aí, normalmente, tem aquela pessoa que esqueceu que talvez não é só ela, porque antigamente ela só tinha o carro elétrico, e aí fica o outro esperando que talvez alguém vá, porque as pessoas colocam, sai, e justamente por não ter o controle, porque a gente hoje disponibiliza esse controle. Tipo assim, carreguei meu carro, vou receber no meu celular, no meu aplicativo, teu carro está carregado. E aí, se ela permanecer lá, aquilo vai ter um custo. Então, assim, eu dou vaga para outra pessoa... usar também. Aí pode programar, as empresas podem programar, pode até dar 5, 10 minutos gratuitos, né? Sim. Como marketing, enfim, e o restante do tempo cobra um valor. Cobra um valor. Porque a luz, é muito cara, a gente falou aqui, e tem custo para todo mundo. Quem compra um carro elétrico e começa a abastecer em casa, né, economiza no posto de combustível, mas aumenta a sua conta de energia. Aumenta a sua conta de energia. Ainda assim, muito mais vantajoso que abastecer o carro. Essa via, né, toda abastecida por vocês, colocada com carregadores nesse projeto com a Universidade Federal de Santa Maria, ela cobriria quantos quilômetros e quantos carregadores? Tem um espaçamento? São 43 carregadores... são 300 quilômetros, se eu não me engano, aqui. Por volta disso, 280 a 300 quilômetros. Então, realmente, aí dá uma capacidade muito maior. Não vou conseguir abastecer aqui, mas eu sei que ali adiante eu já tenho outro carregador. Claro, né? Está ocupado aquele ali. E aí, cada estação é um carregador? Cada estação, a gente tudo isso vai ajustando com o tempo e a necessidade, né? Vou ver que aqui está o posto, quase ninguém para, um carregador é o suficiente, daqui a pouco tem um outro posto lá que vai ter mais... E aonde são colocados carregadores? Em postos de combustíveis ou não? Postos de combustíveis, pedágios, restaurantes com movimentos grandes, assim, que tem essa necessidade, a pessoa normalmente para ali, a gente sempre tem aquele tradicional que a gente para na viagem, né? Então, assim, isso tudo vai ser medido conforme a necessidade. Qual a expectativa de vocês de começar a instalar isso? Ainda, se Deus quiser, esse ano. Esse ano. Bom, aí feito o primeiro, aí avança Rio Grande do Sul e Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Aline, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Né, a Aline é advogada e também diretora, né, da EasyGen, nossa parceira aqui da Rádio Mix. Acessa, não perde, é 20% de desconto na tua conta de luz, sem precisar fazer nenhum investimento, sem precisar pagar tarifa, nenhuma taxa. Eu sei que não parece verdade, mas entra lá no site e faz a tua simulação com a tua conta de energia, colocando o valor ou o teu consumo e já começa a usufruir aí desse desconto. 20% numa conta de luz dá para fazer muita coisa. Faz o cálculo aí em um ano, dá para fazer muita coisa aí na tua vida. Obrigado, Aline. A gente vai voltar a conversar. Quando esse projeto estiver pronto aí, lá com a Universidade de Santa Maria, venha aqui contar para a gente como é que ele vai funcionar. A gente vem trazendo as novidades aqui cada vez mais. E obrigado mais uma vez, Orestes. Imagina, a casa é tua aqui. Obrigado. Poder RS, que agora faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver.
Olha só, pessoal, bota ali no teu carrinho, bem juntinho com o sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados. Exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. O futuro agora, a transição energética é realidade aqui no Rio Grande do Sul. O engenheiro eletricista Diego Rafael Staub coordena estudos para a implantação de usinas de geração de energia e revela as novidades do setor. Diego, bem-vindo ao Poder RS. A Aera Energia foi parceira deste programa aqui do Poder RS logo no seu nascimento. Foi assim... Tive 5 grandes parceiros no começo do Poder RS, aqui quando era o BraTV ainda, agora somos Multi-RS. E a Aera Energia a gente não se conhecia, tivemos amigos em comum, o Ademir, né? Exatamente. E o Ademir, para quem não conhece o Ademir, que é um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul, ele que locou a casa dele em Eldorado do Sul para o Luizito Soares, tá? Ele fez esse benefício aqui para os gremistas, para todos nós, né? Para quem gosta de futebol, o Luizito teve uma passagem marcante aqui, né? Num ano importante aqui para o Grêmio. Então, Diego, obrigado pela parceria histórica já com o Poder RS e por retornar agora para contar uma baita novidade, é isso? Isso aí, obrigado, valeu pela oportunidade, obrigado por estar aqui divulgando um pouco do nosso trabalho, tentando relembrar, mas eu acho que faz mais de ano, né? Faz mais de ano. É, o Poder RS está completando agora, completa em maio, 2 anos. E tu esteve aqui logo no primeiro mês de vida do Poder RS, então faz praticamente 2 anos. Vamos relembrar então. Casa nova, cenário novo, tudo novo legal. Aqui, Diego. Parabéns. Então, obrigado por ter apostado na gente também. É que tu é um cara com outra cabeça, né? Inovador, pensa para frente, viu o que o Poder RS se transformaria. Diego, antes de falar da novidade, vamos fazer um pouco de mistério aqui, fala da Aera Energia. Vamos lá, contar um pouquinho da história. Na época, a gente veio aqui falar das usinas que a gente estava desenvolvendo, algumas usinas de investimento de grande porte, alguma coisa que a gente fez em parceria até com o próprio Ademir, que era um parceiro nosso. Aí no município de Tapes, aqui na zona sul do estado. Isso, fizemos em Rosário também, algumas usinas de investimento que hoje estão operando. E a gente veio divulgar o modelo, né, o trabalho em si que a gente fazia. A Aera é uma empresa de engenharia, eu como engenheiro eletricista, desde 19 estava na frente disso, desenvolvendo projetos na parte de, focado em projetos de maior porte, de usinas solares, e a gente também atuou e começou a atuar paralelamente na parte de supervisão de projetos de subestações, redes e ramais elétricos aí para condomínios, infraestrutura elétrica, não somente aqui, a gente, graças a Deus, desde então, a gente hoje atua em outros estados, a gente tem projetos grandes em outros estados, em São Paulo, alguma coisa de mercado, que é um mercado muito forte, né? O Rio Grande do Sul em si, ele sofreu, a gente teve, né, os problemas da enchente que nos prejudicaram bastante, então muitas obras nossas foram afetadas, que a gente teve que parar por algum período. Muitos projetos com investimentos programados, aliás, projetos pagos, projetos caros, mas aí eles não, né, foram feitos por essa dificuldade toda que a gente está vivendo. Eles foram afetados diretamente, né? E a economia como um todo, né? Também, o Estado ele sofreu e vem sofrendo, né, as consequências, né? Muitas empresas tiveram suas prioridades de investimento
prejudicadas, então tiveram que sanar, né, custos operacionais, né? Então a escassez é tão grande de recursos, pessoal, a gente não se dá conta disso, tá? Que, por exemplo, todo o crédito imobiliário no Rio Grande do Sul está paralisado já faz meses. Nenhum banco tem crédito imobiliário disponível. Por quê? Por falta de recurso. Então, o governo federal não está liberando recursos, né, para os bancos fazerem o básico, né? Então, se a gente teve muita gente que perdeu casas, residências, tem gente que até teria condições, né, de financiar um imóvel, né, empreendedores, enfim, e não tem acesso ao crédito. Eu tenho recebido muitas reclamações em relação a isso. Hoje eu falei com a Caixa Econômica Federal, a informação é que só a Caixa teria acesso ao crédito imobiliário, nem a Caixa Federal, e os outros bancos não têm recursos. Então, a gente vive, né, uma situação econômica do Estado bastante preocupante, a gente vai dar a volta por cima, mas é importante falar isso. E isso afetou diretamente o setor de energia solar. Muito, muito. Não só o solar, né, como um todo, né? A Aera Energia é uma empresa, basicamente, uma empresa de engenharia de projetos, que mira no desenvolvimento de planejamento de investimento. Então, a gente está atrelado diretamente à saúde financeira do país, né? Eu tenho que ter um mercado atrativo para isso. Dinheiro barato. Ou então, o caixa das empresas né, em evidência, vamos dizer assim. E, nesse caso, a gente tem os dois cenários ruins aqui, onde as empresas estão mal de caixa, porque a economia parou, a gente sabe os motivos, e o dinheiro, obviamente, num valor elevado, né, em função... Muito caro, né? Os juros muito altos, em função de todo o cenário econômico nacional, né? Então, essas duas contas, elas acabam dinamitando, vamos dizer assim, o nossa principal linha de atuação, que são projetos de investimento. Obviamente, mas a Aera Energia nasceu para isso, então, para fazer esse tipo de projeto. Projetos de investimento, a gente faz projetos geralmente de expansão de plantas, onde ou então o próprio setor imobiliário vai contratar a Aera para fazer um loteamento, a infraestrutura de um loteamento, a infraestrutura elétrica, da rede de distribuição. Então, todos esses aspectos, eles acabaram sendo afetados e a gente, obviamente, olha para um mercado nacional. Então, a Aera ela atua em outros mercados. A gente tem clientes de maior porte que eu sempre digo, são meio à prova disso, né? Multinacionais, que têm um plano plurianual de investimento. Então, eles não estão olhando para esse mercado de curto prazo. Então, esses clientes que a gente tem, graças a Deus, a gente já tem uma carteira de clientes maiores que a gente consegue atender. E nesta linha de atuação, a gente olhando para outros mercados, eu sempre com a minha vocação de inovação, trago uma novidade, assim, que a gente se orgulha muito de estar trazendo para cá esse protagonismo para o Rio Grande do Sul, com a engenharia, com os gaúchos aqui fornecendo, que é um projeto de inovação contratado pela empresa Norte Energia, que é a proprietária da usina de Belo Monte, a usina hidrelétrica Belo Monte no Pará, em Vitória do Xingu, onde eles estão promovendo lá a implantação de uma unidade de produção de hidrogênio verde a partir de geração solar, armazenamento desse hidrogênio e reconversão em energia elétrica. É um projeto totalmente inovador e a Aera está à frente do desenvolvimento em parceria com a Universidade Federal aqui de Santa Maria, que é uma parceira já de longa data nossa, desenvolvendo esse projeto, que traz muita inovação, um desafio grande e um modal novo de armazenar energia. Na verdade, explica o que é o hidrogênio verde. É isso, vamos voltar. Que é algo muito novo. Muito novo. Na verdade, o hidrogênio já é conhecido, antigo de todo mundo, o hidrogênio, ele tem várias categorizações, e eles botaram o cunho da palavra verde quando ele é produzido a partir de fontes renováveis de energia. A água, por exemplo. Usina eólica, a solar também. Então, quando a gente produz o hidrogênio... Água, ar e sol. Isso aí. Em geral é isso. Por isso que ele é verde. Verde. Ele vai ter essa categorização de hidrogênio verde. Então, ele é um hidrogênio que é proveniente de fontes renováveis. E o desafio que se tem hoje, em todos os aspectos, né? Quando a gente fala em produção de energia, a gente está falando aí dos carros elétricos, a gente tem falado da própria produção residencial, a gente sempre fala em armazenamento. E um desafio muito grande é a capacidade que a gente tem hoje de armazenar energia. As baterias estão sendo revolucionárias. Eu acho que hoje à tarde, ontem eu estava olhando, já baterias carregam em instantes uma carga absurda.
tem desenvolvido muito, mas assim, a gente sempre tem uma insegurança quanto à durabilidade e ao risco daquilo. A gente tem a bateria elétrica, que ela tem o risco de térmico, né, o risco de explosão, que tem alguns perigos associados a isso. Então, o desafio hoje da engenharia moderna é trazer uma forma segura e que não tenha tanto custo e tenha durabilidade. E uma delas é armazenar a energia em hidrogênio. A gente pode fazer, né, dá para desmontar aqui o processo, então falando para vocês assim, de forma bem objetiva, né, onde eu tenho a energia solar, essa energia solar eu utilizo ela para fazer a conversão da água ali, a quebra das moléculas, né? Todo mundo conhece a fórmula da água ali, o H2O, né? Isso. E ali dentro tem os 2 hidrogênios, né? Então, por meio de um fenômeno eletroquímico ali, a gente vai retirar o hidrogênio dessa molécula, o oxigênio eu posso soltar ele na natureza, e o hidrogênio, que é o meu interesse, eu armazeno ele num tanque. Esse hidrogênio fica no tanque, que é um tanque metálico, nesse caso do projeto da Norte Energia, da usina de Belo Monte, ele é um tanque de 4 metros, é um tanque grande, aéreo, onde a gente armazena essa energia. Como se fosse um container? É um tanque de combustível. Um tanque de combustível mesmo, como se fosse um tanque de óleo diesel, que fica sobre a terra, né, não enterrado. Então ele fica armazenado pelo tempo que eu achar necessário, né, precisar. E quando eu tiver a necessidade de utilizar aquela energia, eu faço uma reconversão por meio de um outro equipamento, chamado uma fuel cell, uma célula combustível a hidrogênio, onde eu forneço o hidrogênio, e ele, por meio de um fenômeno também eletroquímico, ele libera água de um lado, que era a água proveniente àquela primeira que eu usei para formar o hidrogênio, e libera um elétron que eu vou conduzir até a minha casa, até o meu motor, até a minha carga que eu quero fazer. É um projeto de muita inovação e um desafio para nós, né? E um orgulho muito grande de estar participando disso. A gente tem aí a previsão... Um projeto pioneiro no Brasil. É, pioneiro no Brasil. Ele é um projeto de pesquisa da ANEEL, desenvolvimento, recurso custeado pela Belo Monte. O projeto chamado Mirave, né? MiraHV, é um projeto de uma microrrede. E a ideia do projeto é muito legal também, porque eles querem levar essa solução para comunidades isoladas. Mais distantes. Que aí tem que armazenar energia. Que tem que armazenar, que não estão conectadas no sistema de energia. Então elas podem produzir e podem utilizar durante a noite. E não tem o problema da bateria, porque a bateria, com o tempo, ela perde, né, a capacidade de armazenar. A gente vive isso na realidade do nosso celular. Né? Então o tanque de hidrogênio nunca acaba. Isso, né? Pode ser replicado, então, no Brasil inteiro? Pode ser replicado. É uma tecnologia nova. A ideia que nós temos, em conjunto com a Norte Energia, é o MiraHV1, ele ser um de vários, né? Então a gente agora está previsto aí para julho, a gente está indo com uma comitiva para a China para fazer exatamente a capacitação do time técnico para o comissionamento e todo o aprendizado da tecnologia junto ao fabricante e desenvolver, trazer isso para cá, né? Não somente para o MiraHV, mas a ideia é difundir essa solução aí para todos os estados aí, porque é uma solução muito legal, é muito desafiador, mas muito legal e muito promissora. E a gente precisa fazer esse trabalho. Diego, tu tem um histórico aqui também, né, de trabalho na Petrobras, tu está muito ligado a novas tecnologias. O que mais o que vem pela frente? E energia baseada no biodiesel, né? O que vocês enxergam, né? Fora isso, energia solar, que está muito presente, hoje é uma realidade. Agora o hidrogênio, que é uma baita novidade. O que mais que dá para fazer e que ainda não foi desenvolvido? Tem inovação nossa, né? A gente trabalha bastante, né? A gente tem aqui muito o trabalho, a gente tem um projeto também dentro da Aera, que é um projeto de gaseificação, que a gente desenvolve. Hoje ele está na FEPAM, está sendo estudado, a gente está pedindo licenciamento, não só de hoje, já são 4 anos aí em desenvolvimento desse trabalho. Agora eu lembrei que tu falou desse projeto quando veio no Poder RS há 2 anos. Sim. Ele está travado, parado na FEPAM? O que está acontecendo? Por se tratar de inovação, a gente tem uma barreira, né? Tem o não conhecido, né? E daí a legislação, as regras, ela cria uma barreira, um entrave do entendimento, e a gente acaba sempre caindo num entendimento, digamos,
na segurança do lado do órgão ambiental, que a gente entende, né, a dificuldade que eles têm, porque a lei ela não prevê algumas coisas que a gente traz de inovação. Então, nesse sentido... Inovação é justamente isso, né? Trazer algo que não está previsto, e aí não tem legislação. E daí começam as dificuldades, né? A gente brinca, né, que eu tenho que levar, a gente está pedindo a licença para fazer um teste, mas para eu fazer um teste, eu tenho que ter um teste antes, né? Então, vira uma discussão que é muito desafiadora para o investidor. A gente já tem aí 4 para 5 anos já desde... E o que é essa inovação? A gaseificação é um tratamento térmico de resíduo sólido. A gente, pegando a inovação lá em 2018, a gente iniciou o estudo disso, pegando o resíduo do calçado, aqui da região do Vale dos Sinos, em parceria ali com o sindicato do calçado de Três Coroas, a gente conseguiu viabilizar alguns testes em cima de resíduos do calçado, basicamente insumos provenientes aí do petróleo, derivados de petróleo, PU, EVA, e fazer um tratamento térmico e promover aí uma reversão onde eu extraio o gás, né, um gás da síntese do processo de gaseificação. Esse gás de síntese ele é rico em gás com poderes caloríficos inferiores bons para combustão, como o próprio hidrogênio, que a gente falou. E qual a diferença para o gás natural? Ele tem um poder calorífico inferior, só que a vantagem que eu tenho é que eu trato um resíduo que vai ser para um aterro ou vai hoje para uma cogeração. Claro. Então tu trata um problema e gera energia. E então, é nosso aqui. E é nosso aqui. A gente desenvolveu 4 reatores, tem 4 reatores criados, fabricados já, com capacidade para processar até 80 toneladas de resíduo. E a gente não tem autorização, está desenvolvendo, né? A gente está buscando a autorização. Alô, FEPAM, alô, governador Eduardo Leite, ele recebe aqui tudo que a gente fala no Poder RS. A gente está buscando Tem que tratar isso como inovação lá dentro da FEPAM, é algo não conhecido, né? Mas a inovação feita aqui que traz uma solução, né? Para o lixo ali, para o material de descarte e para gerar energia aqui para o Rio Grande do Sul. Então tem que priorizar isso. Está 4, 5 anos parado lá. Até mais já, acho que eu tenho a data do protocolo. Mas parado dentro de uma gaveta? A gente vem tratando, a gente encerrou o processo anterior em função de várias correções que foram exigidas e trocas e entendimentos, né, diversos. Mas, em resumo, né, assim, o que eu enxergo do modelo que a gente está levando ali para a inovação, e eu acho que é uma mudança de abordagem que tem que ter por parte do órgão, ou por parte até do governador e de todos os envolvidos com inovação, porque a inovação, ela tem que pressupor, inclusive, até trazendo para esse caso, a gente contratou uma empresa de São Paulo para nos dar uma assessoria na parte da dispersão atmosférica, e a empresa, ela se surpreendeu pela dificuldade, ela falou, olha, não dá para entender, porque São Paulo, ele trata a inovação como uma inovação. Ela emite uma licença nos limites que as diretrizes, né, o Conselho Nacional, que é o CONAMA lá, 316, ele dá uns limites que tu pode emitir os poluentes e fala, olha, tu está autorizado a fazer testes até esses limites aqui. Quando tu for fazer o teste, tu nos comunica, a gente vai acompanhar e se tiver algum, para o teste. Aqui a gente não consegue promover, a gente tentou levar isso, olha, nos dei uma autorização para eu testar, porque a gente estava com universidades em paralelo e a gente não conseguiu promover esse entendimento por parte deles, que eles queriam comprovações de que nós não superaríamos esses limites. E daí começa o desafio, né? A gente está inovando e como eu faço um teste para provar que o meu equipamento que eu quero testar, ele não emite né, ele atinge ele está dentro dos limites. Então vira uma discussão muito inócua, muito cansativa, né? E a gente, né, como empresa, como empresário e próprio investidor, ele acaba mudando o foco, né, e tirando um pouco de carga, o que é uma pena para o Estado, né? E inclusive, recentemente a gente recebeu proposta de empresas de fora do Estado querendo levar a nossa solução para outros estados. E há uma possibilidade de fazermos isso. Eu estava pesquisando aqui porque eu fiz uma entrevista no Poder RS e eu não lembro exatamente com quem, mas em novembro, e agora veio aqui na minha pesquisa, em novembro do ano passado,
teve uma nova lei, né, a Lei Complementar número 16.187. Estou sempre muito bem atualizado com essas leis, né, Diego? Mas assim, que cria essa figura do teste para inovação, que dá um prazo de alguns meses para realmente ter num ambiente seguro fazer algum tipo de inovação. Tu já viu se essa lei contempla o projeto de vocês? Sim, a gente tem a resolução normativa, dentro da FEPAM, a gente tem a diretriz técnica 1 e 2, que elas saíram lá atrás, elas já traziam isso. Elas já tinham bem claro. Então, qual é a dificuldade? Não entendemos. Ela tinha a diretriz técnica número 2, ela trazia, inclusive, um tratamento específico para gaseificação. Ela tem até a ocorrência, isso foi levado no nosso documento, que a gaseificação ela tem um tratamento diferenciado até para questões de emissões atmosféricas. E não foi entendido assim, a diretriz técnica ela previa, e ela prevê lá todos os danos ambientais, ela prevê um tratamento diferenciado, que tu vai licenciar num porte mínimo que foi pedido, um teste por prazo. E durante as reuniões que a gente teve, infelizmente não foi um entendimento Eu acho que vale retomar esse assunto, hein? Vale retomar com o governo, porque tem um ambiente, né, com o South Summit aqui também, acho que tem um ambiente novo aí para tratar desse assunto. A gente não pode ignorar algo que está sendo criado aqui. É fundamental, porque como a gente já viveu, né, nós ali como empresa de engenharia tratando aí de licenciamentos também da parte de hidrelétricas, hidrelétrica à parte, né? É um show à parte. Aqui a gente tem um potencial hidrelétrico aqui no estado que é muito inexplorado e a gente tem muita dificuldade de encaixar. A Aera, inicialmente, quando a gente iniciou o nosso trabalho, a gente teve muita vontade de trabalhar no segmento, mas da mesma forma que tinha muita vontade, a gente não conseguia avançar. Porque como é que a gente acompanha, hoje a gente faz parte aí da Associação Gaúcha, né, de PCHs, e a gente acompanha projetos levando 10 anos para ser licenciados. Como é que uma empresa vive de um trabalho desses? Imagina, né? Tu não consegue vender um serviço desse para um investidor, olha, eu vou te assessorar por 10 anos. Então, tu acaba desmotivando o investidor e o próprio profissional, né? Então, e aí do próprio estado, São Paulo está muito avançado nisso, Santa Catarina aqui do lado, mas o Rio Grande do Sul, assim, este ano assumiu o primeiro posto em inovação. Então, acho que realmente tem um ambiente novo criado aí, um entendimento. Na FEPAM é sempre um pouco mais devagar, os técnicos têm que ser exigentes, né, em relação ao meio ambiente. Tem que ser, tá né? certo. Então, mas assim, mudou muita coisa, eu acho que vale retornar lá. Vale. Diego Staub, da Aera Energia, o Poder e Resto conhece, passa rápido, parece muito tempo, 1 hora, mas quando a gente vê, termina aqui o nosso tempo. Já vou renovar o convite para te voltar. Tu é um grande especialista, né, em fontes renováveis de energia. Quero voltar a falar contigo sobre os projetos de energia solar. Acho que a gente tem que retomar também isso aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tem muito projeto parado por uma circunstância aí que não é nossa, né, que é nacional, até um pouco internacional agora, né? Questão Trump, China, novas tarifas, mas em seguida, certamente, isso vai passar. Obrigado pela tua presença de novo no Poder RS. Te agradeço, faço o convite. Nossa expedição aí para a China, se tiver interesse para acompanhar, vamos conversar a gente pode falar e quero trazer as inovações aí que a gente estiver fazendo. Agradeço pela disponibilidade, pela oportunidade, pelo espaço de estar trazendo inovação aí para o Estado e apresentando um pouco do trabalho da Aera. Obrigado, Diego. Obrigado. Valeu, obrigado. Hoje, pessoal, participei do Tá na Mesa, o tradicional almoço promovido pela Federasul, que recebeu o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele destacou os pontos principais da recuperação da capital após as enchentes do ano passado. Pode rodar. Nós estamos refazendo, nesse momento, nós dividimos a nossa governança, comandada pela Porto Alegre Forte e pelo DEMAI, tá? Que é o seguinte, é refazer as obras que foram destruídas pelas enchentes. Vocês estão acompanhando aí, o dique da Fiergs está quase pronto, o dique da Vila Brasília, 1.000 metros, 1 quilômetro está pronto, e nós empacamos numa decisão do judiciário que eu tenho, eu sou um democrata que eu respeito decisão judicial. Muitas vezes apelo delas, agravo delas, mas sinceramente acho que não é papel do judiciário dizer se a família fica ou não fica. Isso é um papel do gestor que tem que resolver isso. Mas há uma decisão judicial mandando parar esta obra e nós estamos no diálogo e na construção para resolver, porque aquelas famílias precisam ser acolhidas. Mas a obra tem que acontecer e nós precisamos acolher. Então, nós fizemos uma proposta de acolhimento provisório para depois ter casas definitivamente.
Então, os diques nós estamos fazendo, não todos ainda. Nós já fizemos 2 casas de bombas, a 18 e a 17, que a obra está pronta também, faltando apenas uma barra de proteção. E esta semana, né, teve uma licitação para fechar, nós já fechamos 3 comportas, vamos fechar mais 4 agora, e também as comportas que foram contratadas dessa licitação. E uma licitação nós tivemos que anular, porque foi parar na justiça de mais casas de bombas, e nós chegamos à conclusão que essa demanda na justiça ia levar 1 ano, foi melhor nós tomarmos a decisão de revogar essa licitação. Então, nós, nesse primeiro momento, nós vamos refazer um sistema de proteção de cheia que vem do Sarandi até o Cristal. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a partir do Cristal nunca teve proteção de cheias, a partir da Vila dos Pescadores. Então, nós vamos fazer esse sistema, refazendo esse sistema, são 20 e poucos lugares que vazou água, e nós contratamos o professor Tucci, que é um professor muito conhecido, qualificadíssimo, reconhecido internacionalmente. Foi para mim uma surpresa agradável, que em todas as mesas da Holanda, ele era referenciado pela sua qualidade do seu trabalho. Então ele vai apresentar um projeto para refazer o sistema antigo e vai apresentar um sistema para onde não tem proteção de cheias. Das nossas 23 casas de bombas hoje, nós estamos com 17 com geradores, coisas que nós não tínhamos. Nós estamos também com a ligação automática, que é quando cai a energia, você entra na automatização. Agora, os geradores não têm capacidade de gerar todas as bombas. Então, tem casa que tem 6 bombas, tem outra que tem 5. Então, isso é um processo, e que essas casas de bombas novas todas têm que passar por um processo também desse sistema novo e com mais casas de bomba que a cidade precisa fazer. Agora, então, nós vamos continuar trabalhando forte, e aí envolve os financiamentos internacionais, porque nós trabalhamos desde janeiro de 2021 buscando os chamados empréstimos internacionais. E por que empréstimos internacionais? Porque eles têm juros mais baratos. E depois a gente acabou, né, por uma questão aí fiscal, né, de questão de gasto com a educação, e foi e voltou, quando veio as enchentes e terminou a eleição, parece que as coisas fluíram, né, e aí nós conseguimos 4 empréstimos internacionais voltados para as cheias. E, além disso, nós também, né, conseguimos PAC, que tinha sido rejeitado anteriormente. Então, nós temos um conjunto de financiamentos, parte é nacional, parte internacional, e que esses financiamentos, todos eles dialogam profundamente com proteção de cheias. Por exemplo, o Banco Alemão, do qual é um dos empréstimos, nós vamos enfrentar o Arroio Cavalhada, Arroio Guabiroba, parte dele, né? Aí tem reassentamento de famílias que tem que sair dos locais. E você vai enfrentar o Arroio Moinho, que é um arroio que inclusive já morreu 2 pessoas nas chuvaradas que tem tido ao longo do tempo. Mas nós vamos enfrentar, por exemplo, também a questão aqui do lado da Arena do Grêmio. Nós vamos enfrentar no 4º Distrito também. Nós vamos enfrentar também com esses empréstimos. Bom recurso vai para o Sarandi. Então, esses empréstimos, eles dialogam também com a proteção de cheias, com essa Porto Alegre Forte. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Bom, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.